Muito bom estarmos aqui, né, para falarmos de Deus, falarmos da palavra do Senhor. O que o pastor Renato falou é muito importante, né? Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito no Brasil, um pastor que eu admiro muito, uma igreja que é referência, que é a Igreja Batista Betânia, em Realengo, né, no Rio de Janeiro. Ontem eles estavam lá na cozinha da igreja fazendo comida e saíram na Kombi, né, entregando comida para os moradores de rua, porque eu vou falar para você, nesse tempo de isolamento são os que mais sofrem. Por quê? Porque as pessoas que estão na rua estão ali ajudando, né? Tá vendo o morador de rua, Sóstenes, inclusive, compartilhou algo sobre isso, né? E eles saíram ontem na Kombi, né? E ele falou algo que tem muito a ver com a gente aqui, como igreja Frutos da Videira, né? A igreja não está se reunindo no templo, mas ela está em ação lá fora. E eu acredito nisso. Hoje, quando eu estava chegando aqui, né, como o pastor falou, somos poucos aqui para transmitir esse culto online para você que está em casa, e estava chegando uma pessoa com 4 cestas básicas. E aqui nós temos, bem na entrada da igreja, chama-se Tambor Solidário. Hoje a igreja, né, Frutos da Videira, ela vai estar com as portas abertas aqui até às 18 horas. Provavelmente vai ter um obreiro, alguém aqui. Caso você queira, né, estiver por aqui perto na região da Fercal, Sobradinho 1, Sobradinho 2, quiser trazer aqui dízimos e ofertas ou trazer uma cesta básica, né, as portas da igreja vão estar abertas para isso. Mas se você não puder, como o pastor mesmo falou, a gente vai buscar, né, nós vamos aonde for preciso para ajudar essas pessoas, porque nós entendemos que a igreja é um pronto-socorro. A igreja é um lugar onde as pessoas buscam um auxílio, não apenas espiritual ou emocional. Eu digo isso há muito tempo, que a igreja é uma administradora. Como assim, pastor? Uma administradora de recursos naturais, emocionais e espirituais. Em prol dela? Não. Em prol do ser humano. A igreja são os braços de Jesus na terra para alcançar os menos favorecidos. E eu queria trazer para nós uma palavra, né, que tem muito a ver com essa situação de hoje, né? Aumenta um pouquinho o áudio aí da transmissão. A paz do Senhor a todos que estão também nos acompanhando aí, estão a maioria, né, acompanhando pela internet. A gente ainda está se acostumando, eu olho as cadeiras vazias aqui, né? Vou mandar um alô aqui para esse pessoal aqui, tá a Lindalva, né, a Fernanda, o Rayan, o Helenilton, a Rose, a Duda Russei, ela é irmã a filha da Isa, que é sobrinha, né, da nossa querida Clarissa, a Maraísa, lá da Inglaterra, uma amigona nossa, a Vinha, a Júlia. Paz, tem muita gente aqui acompanhando o culto, que bênção. Compartilhe essa live, compartilhe você consegue fazer isso no seu smartphone, para que outras pessoas também possam receber dessa palavra. Eu queria falar um pouco, foi um tema que a Luciana, esposa do Valdo, sugeriu, sobre o amor ao próximo. Antes dessa epidemia, tem um texto de Mateus, capítulo 24, versículo 12, a gente estava vendo ele com muita clareza nos nossos dias. Mateus 24, 12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Antes dessa epidemia, as pessoas estavam muito correndo de um lado para o outro, preocupado com os seus sonhos, preocupado com os seus projetos, preocupado com as suas realizações. Nós aqui mesmo na igreja estávamos fazendo uma reforma numa parte aqui do fundo, nós tivemos que parar. Deus permitiu que essa situação viesse para que nós parássemos tudo. Tudo parou. Você vai na rua hoje, né, eu acho que a única coisa cheia que tem é mercado, né, Fábio? É o mercado que está cheio, porque comida o povo não para de comprar, não. Mas hoje nós estamos, né, vivendo essa polarização, onde um lado diz, fica em casa, o outro vai para a rua. E nós vivemos num mundo onde o desequilíbrio, ele é claro e evidente.
seja ele na saúde, seja ele econômico, seja ele político. E a igreja, ela precisa se posicionar para trazer uma palavra de ordem para aquele povo. Tem um momento onde o povo estava indo para a terra prometida e os espias estavam ali para ver a terra, e eles voltaram com um relatório, e a maioria deles muito pessimista, dizendo que não ia dar certo, a terra realmente era boa, mas tinha gigantes e tinham vários argumentos. E Josué e Caleb se levantaram e disse: eia, para tudo! Existe um Deus que está por nós, que é por nós, e Ele prometeu, Ele vai entregar a terra para nós. Eu não sei o que você está vivendo hoje na sua casa emocionalmente, ou no seu físico, ou financeiramente, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle. Deus continua no controle. Agora a pergunta é para você: Deus tem o controle da sua vida? O seu livre-arbítrio, de poder de decisão, como ele tem sido usado? A maior arma que Deus deu ao ser humano foi o poder de decidir. Eis que coloco diante de vós o caminho da bênção e da maldição. E ele dá a sugestão: escolhe, pois, o da bênção para que vivas. Mas nós estávamos antes dessa pandemia, cada um correndo, eu quero dinheiro, eu preciso de trabalho, eu preciso construir, eu preciso isso, e veio uma epidemia que parou o mundo inteiro. Estamos em isolamento, com as nossas famílias, e esse isolamento ele tem que ter um fruto. Tem que construir em nós em algo que nós nos perdemos no decorrer dos anos, buscando os nossos próprios interesses, que é o amor. O amor tem se perdido, o amor tem ficado de lado. Mas nesse tempo onde nós estamos mais com a família, estamos conversando com pessoas que não conversamos da nossa parentela, porque o ser humano tem medo de morrer. O ser humano tem medo de morrer. Ele pode ter 90 anos. Você vai morrer, meu Deus do céu, eu não quero morrer, eu quero viver mais uns 90. Nós não estamos acostumados com a morte, e eu quero dizer para você, o que vai fazer o ser humano ficar de pé, vivo nessa geração, é o amor de Deus. Não existe bem maior, não existe algo tão importante que o amor de Deus, porque Ele é que vai nos fazer levantar de manhã com esperança de dias melhores. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. A marca do Evangelho é uma cruz. O amor de Deus, ele não tem limites. O amor de Deus é ilimitado, independente de como você está agora, de como as suas falhas, as suas maldades internas, que você sabe, você que está vendo aí na internet, acompanhando esse culto, você sabe quantas maldades você tem dentro de você. Mas eu quero dizer que independente delas, das suas escolhas erradas, Deus te ama. E Ele está de braços abertos para você e para a sua família. Nesses tempos de caos, Deus está atraindo o ser humano de volta à essência da adoração, voltando para a presença do Pai. Está muito parecido com aquela do filho pródigo, Ele vai embora, vai levar a sua vida do jeito que ele quer e chega um tempo que ele precisa voltar. E o Pai está ali de braços abertos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o amor. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desta terra, deste mundo, e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato e de verdade. Esse isolamento pode nos fazer pensar em nós e na nossa despensa. Eu tenho que reter, eu tenho que guardar aqui, porque como é que vai ser o dia de amanhã? E deixa eu te falar, tem gente aí fora que não vai ter o dia de amanhã. O coronavírus mata, mas a fome mata mais. A fome mata mais. São 8 milhões de pessoas que morrem de fome por ano. É muito. Eu não acredito que o corona vai matar isso tudo, mas isso acontece ano após ano. E eu vejo muita gente aí esperneando e tudo, mas espera aí, por que a gente então, como povo, não apenas povo de Deus, mas como povo brasileiro,
não abrimos a nossa despensa e acabamos com isso. Sabe por quê? Foi o que eu disse no início. O amor no coração de muitos tem se esfriado. Então o ser humano pensa muito em reter. Tem governadores, né, que são ricos, tem muito dinheiro. Eu não vejo uma ação para poder falar, não, eu vou pegar um pouco da minha fortuna nesse momento de caos, porque eu vejo vira um palanque, né, de política, de eleição. Não, nós não estamos em política, não é de eleição, é tempo de fome, não é tempo de preocupar com projetos pessoais, é tempo de preocupar com o povo que está morrendo. A nossa política precisa mudar, os políticos precisam mudar. Por quê? Porque o amor no coração de muitos se esfriou e não estão preocupados com nada, com ninguém, não apenas com o seu Deus, que é o seu ventre. E nós não podemos mais aceitar isso, nós não podemos olhar essa onda aí fora, de direita e de esquerda, e tomar partido, não. Nós precisamos tomar o partido da vida, que é alimentar aquele que está com fome. Como o pastor mesmo citou aqui de Tiago, a religião, que é o religar, é a ligação de Deus com o homem, ela só faz sentido se os braços do homem se moverem em direção ao próximo. Se não houver esse movimento, meu irmão, é tudo balela, é tudo conversa, é politicagem. A fé sem obras é morta, e o amor verborrágico também não existe. Amor é tudo mentira. Nós não podemos olhar esse isolamento como o tempo, é o tempo de reter, é o tempo de me guardar, não, é o tempo de abençoar, é o tempo de abrir a janela e ver que tem pessoas precisando de ajuda. Quando eu cheguei de manhã e vi o Gleison ali trazendo aquelas 4 cestas básicas, na minha cabeça eu já tinha 4 pessoas que vão receber daquelas cestas. Nós podemos fazer mais, nós precisamos fazer mais, porque nós podemos incorrer no erro de estar retendo algo que Deus nos confiou para ajudar alguém agora, nesse momento de fome, nesse momento de desespero. A igreja brasileira precisa acordar. Graças a Deus, eu nunca acreditei na igreja de evento, de movimento, eu acreditei na igreja sempre que é de casa em casa, ajudando as pessoas. Nós não estamos tendo culto nos lares, mas temos incentivado as pessoas das famílias a se reunirem. Temos feito lives através da minha página pessoal, André Borges Aires, todos os dias, tirando hoje que é domingo, que estamos fazendo aqui pela igreja, todo dia às 19 horas. Estamos ao vivo, eu e a pastora Letícia, trazendo uma palavra de ânimo, trazendo uma palavra de renovo para cada um de nós. E você pode fazer mais. É importante orar sim, é importante ler a Bíblia sim, mas mais importante que isso, que aquilo que aprendemos se torne uma prática. Aquele que possui recursos desse mundo e ver o seu irmão padecer em necessidade e não lhe estender a mão, o amor do Pai não está nele. Como é que aquela igreja primitiva, quando Jesus foi morto e ressuscitou, como é que aquela igreja vivia? Em Atos 2, no 44, diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Quando eu olho a despensa, ela é para mim e para minha família, mas ela também pode ser um auxílio de socorro para alguém que está necessitado. E aquela igreja vivia isso. Eles tinham tudo em comum. Olha o versículo seguinte, o que está dizendo? Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, o resultado entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aquela igreja era generosa. Aquela igreja não pensava só encher os seus celeiros para construir novos templos, para comprar novos carros, não. Ela enchia os celeiros porque ela sabia que havia fome. A fome existe desde a criação, desde a queda do homem existe fome. E Deus colocou dentro de nós o amor dele para que estendamos, possamos estender os braços, não só dizendo Deus é contigo, mas sim levando também alimento. O amor era uma prática na primeira fase da igreja. E por que muitas igrejas se perderam? Teologia da prosperidade, dá tudo que Deus vai te dar tudo. Deixa eu te falar, nós temos que ser generosos com Deus sim, mas essa generosidade com Deus, ela precisa ser também com o próximo, porque eu amo a Deus em primeiro lugar, mas o meu amor com o próximo, como a mim mesmo, também tem que ser uma prática. Eu preciso ajudar.
Quando eu vi o irmão ali, num dia de domingo de manhã, onde é uma ordem de isolamento, ele decide, eu sair para fazer o bem. É como Jesus falou quando foi cobrado com relação ao sábado: você está curando no sábado, é proibido curar no sábado, você não conhece a lei está dizendo para não curar no sábado. Mas Jesus falou assim: espera aí, o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Se você vê um animal seu que caiu numa vala, você vai deixar ele morrer lá ou vai acudir? Nós estamos nessa situação de isolamento. Se alguém mandar uma mensagem para mim: pastor, eu preciso de comida, eu pego o meu carro, outros obreiros aqui pegam o carro e outros pastores e vão atender, porque nós sabemos que a vida é o que nós temos de mais importante. Em 1 João capítulo 3, versículo 11 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Jesus, ele multiplica pães e peixes para matar a fome do povo. A igreja continua também sendo esse canal de multiplicação, de comida, de auxílio, de gás. Uma pessoa me perguntou, falou: pastor, tem alguma outra necessidade além de cesta básica? Eu falei: tem pessoas que estão precisando de gás. Então eu vou levar o recurso para poder ajudar a comprar um gás. Eu falei: amém. A igreja, ela não pode ficar inerte, ela não pode ser passiva, ela precisa se posicionar. Falamos numa live essa semana, essa força, ela precisa se mover em direção ao propósito, e o propósito de Deus na vida da igreja é salvar vidas, não apenas o espiritual, mas também o natural. Em João 13:34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quem é discípulo de Jesus? A marca do discípulo de Jesus não é aquele que diz: Deus eu te amo, Jesus eu te amo. Não. Quando conhecerão e saberão que nós somos discípulos de Jesus, é quando virem o amor de Deus em nós, ajudando os menos favorecidos. O amor é o combustível que precisamos da parte de Deus para nos levantarmos da nossa conformidade e ir em direção ao caído, ir em direção ao perdido. Quando Pedro estava no templo e o paralítico estava ali há muitos anos ali, o paralítico estava ali esperando a morte chegar, vivendo de esmola. Pedro chegou diante daquele paralítico e falou: olha para nós, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Aquele pescador que se preocupava apenas com o seu barco, se pescou à noite ou não pescou, a mente dele é transformada, o coração dele é transformado. Ele não está mais preocupado com os peixes do lago ou do mar, ele está preocupado porque ele se tornou um pescador de homens. E como pescar as pessoas, se não for pelo amor? Com laços de amor te atrair. O que me trouxe das trevas para a luz foi o amor de Deus. E vai ser o amor de Deus que vai vencer não apenas o coronavírus, mas principalmente a fome. É tempo de nos levantarmos como seres humanos, e não estou dizendo apenas homens e mulheres de Deus, mas seres humanos que foram criados por Deus para fazer o bem. Deus não nos fez para fazer o mal. Deus nos fez para fazer o bem a todos. Em Romanos 12:21 diz assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se você fizer o bem, essa semente que existe dentro de você, ela vai crescer. E as pessoas elas não ouvem apenas a voz, elas seguem um exemplo. Se outras pessoas, nessa onda de fazer o bem, de ajudar, né, eu quero até abrir aspas aqui, a pastora Thalita Pereira, a Igreja do Amor, lá em Recife, lá em Paulista,
Lá eles estão fechados também, não tendo os cultos. Eles levantaram uma grande campanha: igreja, não estamos indo ao culto, mas vamos levar comida. E eles estão levantando cestas básicas. O jogador Rivaldo, que foi da seleção brasileira, chegou lá para doar 100 cestas básicas. Quantos jogadores ricos nós temos no Brasil, quantas pessoas ricas nós temos, decidiram guardar para o dia mal. Deixa eu te falar, o dia mal amanhã talvez não exista mais, porque vai ser num abrir e fechar de olhos. Guarda tudo em celeiros, come e regala-te. Tem para muitos dias, para muitos anos. E se Deus vir e pedir a sua alma, o que será? Seja generoso, seja generosa, ajude pessoas. Tem pessoas aqui na região da Fercal que estão sem comida. O CRA está funcionando meia porta. Nós sabemos que as ações do governo, elas não chegam a tempo. Eu preciso de um cadastro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A fome não espera a aprovação de um cadastro, a fome não espera a burocracia, a fome precisa de uma ação, e a igreja, graças a Deus, ela não vive presa às ações do governo, ela é livre para agir de acordo com o Espírito Santo e abrir as portas, os celeiros, para dar comida a quem tem fome. E eu queria trazer essa meditação para nós hoje. A igreja precisa exercer o amor ao próximo, que foi o segundo mandamento, resumindo toda a lei e os profetas. A igreja de Jesus tem uma missão social. Alimentar alguém é algo nobre, provocar a vida de alguém que está com fome é algo nobre. Isaías fala isso. O nobre projeta coisas nobres, na sua nobreza perseverará. E a igreja precisa perseverar em ajudar o próximo. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus não poupou o seu único filho, sendo nós ainda pecadores. Porque essa raiz da maldade está dentro de nós, mas existe uma semente incorruptível. Mas para que ela venha e entre em nós, eu preciso dizer: eu quero. E a todos quanto receberam, aquele que quiser vir após mim. E quando foi falado que obras maiores faríamos, eu tenho certeza que é isso. Tirar a fome. Eu tenho 2 pacotes de arroz. Alguém que não tem nenhum vai ser dono do outro. Eu tenho 2 pacotes de açúcar. Eu tenho a pasta de dente. Eu tenho o pão. Eu tenho o feijão. Eu quero alertar você, ser humano, que está vendo essa transmissão. Não adianta reter hoje e aumentar as estatísticas da fome amanhã. O bem não pode ser adiado, porque quando o bem é adiado de ser feito, o mal já está sendo executado. Nós precisamos não apenas ter uma fé verborrágica, um amor que eu te amo, não. O amor precisa de uma ação. Eu queria orar por vocês. Nesse domingo de manhã, aqui no Lobeiral, nós recebemos a lista ali dos moradores. E nós vamos ajudar esses moradores que perderam a sua fonte de renda. A maioria do pessoal aqui, muitos aqui no Lobeiral, trabalham de forma informal. São pedreiros, são serventes, são diaristas, são manicures, são massagistas, são massoterapeutas, são pessoas que trabalham na informalidade, que hoje não têm a sua fonte de renda, a geladeira está vazia, mas eu e você, se quisermos, podemos mudar essa realidade. Amém? Eu queria orar por você. Medite sobre essa palavra. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã estarmos aqui nesse lugar. Senhor, onde não há público físico, mas uma multidão de pessoas pelas redes sociais, meditando na Tua palavra, que o amor precisa de uma prática.
E nisto conheceremos o amor. E nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós temos apenas um Deus. Deus fala conosco, o Senhor fala com todos, Deus, nessa manhã. Que nós não nos conformemos com esse século, mas que possamos ser transformados pela Tua palavra na nossa mente e no nosso coração. E que dessa palavra de hoje possa gerar muitas, inúmeras, milhares de ações que tirem a pessoa do seu isolamento, não para sair às ruas, mas para salvar a vida de pessoas, matando a fome, levando esperança. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós queremos Te louvar, queremos Te adorar. Entregamos a Ti esse culto. Entregamos a Ti, Senhor, nessa manhã, o nosso culto racional. Que cada família, Deus, que está em casa, possa receber, Senhor, da Tua paz que excede todo entendimento. Você que está em casa, coloque a mão no seu coração. Receba uma palavra de Deus nessa manhã. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. O Senhor é contigo. Eu quero orar em especial pela vida da Vitória. Ela está não com o diagnóstico confirmado, mas com uma suspeita. É uma menina de 9 anos que está internada no Hospital da Criança aqui em Brasília. Eu quero pedir que todos que estão vendo essa live agora possamos unir a nossa oração. Ela, como nós temos o nome e a informação, mas que essa oração seja para todos que estão acometidos dessa doença, Senhor, tão cruel. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Eu quero orar por esses enfermos. Eu quero unir a minha voz à sua, unir a minha fé à sua, porque a misericórdia, a compaixão, ela faz que nos movamos em favor daquele que precisa. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus, visita cada leito, visita cada hospital, Deus, visita, Deus, a tua mão é poderosa, o Senhor é amoroso, Deus, que o teu amor mude, Deus, diagnósticos, que o teu amor mude, Senhor, Pai amado, o status quo dessas pessoas hoje, Deus, quem está com suspeita, Deus, que essa suspeita seja, Pai amado, arrancada e gere saúde, e quem está, Senhor, com diagnóstico de coronavírus, em nome de Jesus, como profeta, como homem de Deus, unindo a fé dos meus irmãos, eu quero expulsar, em nome de Jesus, todo o vírus fora do corpo dessas pessoas, em nome de Jesus, e quero pedir ao Cordeiro de Deus, que diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pela crucificação de Jesus, pelas chibatadas, pelas chagas, nós fomos curados. Queremos ministrar cura a cada uma dessas pessoas. Deus, que essa voz, Deus, seja ouvida nos quartos de hospital. Senhor, que essa voz seja ouvida, Senhor, nos lares onde as pessoas estão em isolamento. Ouça, agindo Deus, quem impedirá? Você está sendo tocado pelo Espírito Santo, tocado por Deus, e Deus toca para curar, Deus toca para restaurar. Eu te abençoo nessa manhã. Maria Vitória, receba do poder do Espírito Santo aonde você está, nesse leito de hospital, no Hospital da Criança. Nós queremos abençoar a sua vida, declarar cura, declarar restauração, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Coloque as mãos assim como se fosse receber um presente. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações e revelações do Espírito Santo seja sobre você e sobre a sua família. A sua família é um projeto de Deus. Um beijo no coração, que você tenha um domingo de fé e esperança, em nome de Jesus. Fiquem na paz.